Mas você precisa se abrir para aprender a escutar pessoas que pensam diferente de você. Porque se você só tem contato com pessoa que acredita na mesma coisa que você tá lascado. Agora mais cedo eu tava trocando ideia com uma pessoa através do WhatsApp e no áudio que eu mandei eu tava falando sobre o tanto que a vida tem me mostrado as desilusões, sabe? Porque assim, durante muito tempo a gente se ilude porque a gente acredita nas pessoas. Então um dia alguém me contou sobre o Papai Noel e eu acreditei. Um dia, no contexto cultural no qual eu nasci, foi me apresentada uma religião no qual eu tinha como verdade absoluta e na minha cabeça o resto do mundo que não acreditava no que eu acreditava ia pro inferno. No decorrer da vida, quando a gente começa a questionar nossas crenças, a gente se depara com o quê? Com a realidade. O que é a realidade? A realidade é isso aqui, ó. É o aqui e agora, é o momento presente. Não sei o que, céu, tem inferno, tem reencarnação, tem várias coisas, várias crenças, mas foi opinião formadas por outros seres humanos igual a mim, entende? Por que eu não posso ter a minha própria opinião sobre a vida? Entende? Por que eu tenho que acreditar no que foi passado pra mim? Beleza, aí eu me tornei uma pessoa que começou a formar a própria opinião sobre vários assuntos. Aí eu me deparei com quais ilusões? As ilusões que a minha mente cria. Sabe quando você vai fazer uma situação, você vai fazer alguma coisa, uma viagem, um passeio, conhecer alguém, independente, uma coisa que você fica criando na tua cabeça? É aí que eu percebo que eu ainda me perco, porque eu comecei a perceber que tudo que eu crio na minha cabeça também é uma ilusão, entende? Por exemplo, quando eu, em outra época da minha vida, me apaixonei perdidamente por uma pessoa. O que aconteceu? Eu criei uma fantasia na minha cabeça que aquele outro ser humano era perfeito pra mim, entendeu? Então, eu tô percebendo que tudo tá embasado no jeito que eu iludo isso na minha cabeça, entende? Porque quanto mais eu persigo as minhas ilusões, quanto mais eu persigo tudo isso, quando eu me deparo com a realidade, ela é linda. Ela é um choque de realidade que acontece. Porque se você criou expectativa demais, a realidade não vai ser aquilo. Ela vai se comportar de uma outra maneira. E se você jogou expectativa de menos, se você não criou também uma expectativa, quando você se deparar com a realidade no qual você vai estar inserido, é outro contexto. Ou seja, eu tô percebendo que não compensa criar ilusões, criar expectativa dentro da minha cabeça. E eu demorei. Essa semana eu vou fazer 36 anos. E pra mim, com 36 anos, perceber isso, apesar de eu perceber que eu sou um cara que eu me iludo muito com os meus pensamentos, eu percebo num comparativo quando eu interajo com outros seres humanos, que tem muita gente que tá iludida. Do mesmo jeito que se eu me deparar com uma criança que acredita no coelhinho da Páscoa, eu percebo que ela tá iludida, eu percebo que ela acredita numa mentira. Do mesmo jeito que quando eu me deparo com alguém que acredita em alguma coisa no aspecto, por exemplo, religioso, eu também percebo que a pessoa tá numa mentira, sabe? E aí eu começo a ficar numa situação que fica difícil a interação humana. Porque você não quer ficar escutando uma criança falando do Papai Noel, do coelhinho da Páscoa, você sabendo que aquilo é mentira. Como que eu vou dar ouvidos pra uma mentira? E aí sabe o que é o mais da hora? O mais interessante? Essa percepção da realidade não tá embasada em idade, não tá embasada em nada. Porque tem muita criança que já sabe muita coisa, já não acredita em muita coisa, e tem muita gente adulta que ainda tá acreditando em muita coisa, vive num mundo de ilusão, alucinação. É muito foda eu falar isso, porque isso vai de encontro com o que as pessoas acreditam, e dá a impressão, o ego gera uma situação que o Rafael está atacando o que eu acredito. Como assim ele fala que o que eu acredito é uma mentira? Tô aqui pra te falar a verdade. É uma mentira. Usa a tua vida para questionar as tuas crenças. Se você acredita numa coisa que você nunca questionou, você engoliu uma ideia de outra pessoa quando você ainda tinha um cérebro que não raciocinava e questionava. Aproveita que o teu córtex pré-frontal hoje tá maduro, você já passou dos 20 e poucos anos, isso aqui já formou, e questiona. A gente vive na era da informação. Se você colocar no ChatGPT, YouTube, se você pesquisar em livros, tudo sobre o assunto que você
você acredita, você vai ver opiniões diferentes. E quando você começa a ver opiniões diferentes sobre o mesmo assunto, aí você vai formar a tua opinião. Mas você precisa se abrir para aprender a escutar pessoas que pensam diferente de você. Porque se você só tem contato com pessoa que acredita na mesma coisa que você tá lascado. Você não vai desenvolver a tua inteligência. Você não vai desiludir. Você vai passar uma vida inteira acreditando em coisas que colocaram na tua cabeça quando você ainda era uma criança. E é muito ruim estar num mundo assim, onde tem muita gente acreditando em mentira. É uma merda, sabe? É limitante.